Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X, e está no ar mais um programa Vida Consagrada para você aqui na sua rede Nazaré de televisão. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha das nossas várias retransmissoras espalhadas aí por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, no nosso programa Vida Consagrada, nós vamos conhecer um pouquinho da história vocacional de uma membra da comunidade Caju, que faz parte já uma caminhada longa na comunidade Caju, é casada, consagrada da comunidade, trabalha aqui, desenvolve seu trabalho pastoral aqui em nossa cidade de Belém do Pará. Hoje nós então estamos com a presença da Tábita Magalhães de Moraes. Seja bem-vinda, Tábita, ao nosso programa Muito Vida Consagrada. Alberto. Grande alegria recebê-la aqui. É uma alegria minha também, da comunidade, né? Trazer a história, um pouquinho da nossa história, da minha história e que se entrelaça com a história da comunidade também, para partilhar um pouco com vocês. Eu acho que é a primeira vez, assim, desde quando estou apresentando Vida Consagrada, que eu recebo alguém da comunidade Caju. Olha que alegria, Então, é uma alegria que responsabilidade também. Quero conhecer um pouquinho dessa realidade da comunidade, do carisma, enfim, tem muita coisa para a gente conhecer. Já conheço a Caju de outras experiências, que já tive, na pastoral vocacional, a gente trabalhei junto com alguns membros da comunidade, e agora vamos conhecer um pouquinho melhor com você. Vamos sim, com certeza. Bom, Tábita, então quero te perguntar já no começo do nosso programa, para a gente também conhecer você, começar do começo, Então conta pra gente quem é então a Tábita, de onde é que ela vem, conta pra gente. A Tábita, eu sou filha mais velha do matrimônio dos meus pais, cresci na comunidade porque meu pai aos 15 anos foi para Caju, então o papai estudava no Colégio Nazaré, Padre Raul era capelão do colégio, E o padre sempre teve aquele lance de chamar os jovens. Vem cá, quero que tu me ajudes ali em tal coisa. E nessa o papai foi ficando, meu tio também, irmão do meu pai. Então minha família toda se envolveu com a Caju. Até o momento em que foram vivendo suas vidas, Casando, cada um construindo suas famílias. E aí eu nasci. Naquela época a comunidade já estava começando ali, Sim, na verdade já tinha algum tempo. Já. A comunidade é fundada em 59, Então, 59. Meu pai é de 60 e pouquinho. Então ele já tinha uns 20 anos de comunidade, mais ou menos, quando ele, ou quase 20, mais ou menos, quando ele começou essa caminhada. Então, já tinha um tempinho de comunidade, Antes a comunidade, quando iniciou, foi aqui na Governador José Malcher também, até o padre ganhar o terreno, onde é o prédio sede, na Almirante Barroso. E aí eu cresci nesse ambiente, de Caju, de casa do Padre Raul, olha que legal. Dos aniversários, das festas, enfim. E cresci no meio disso até os 9 anos. 9 para 10 anos foi o momento em que eu fui, de fato, para Caju, que eu fui fazer minha primeira Eucaristia. Então, foi um momento ali de entrar. Eu lembro até hoje, assim, essa memória é muito forte ainda, de rememorar e lembrar do dia que eu entrei na Caju e estava o grupo de música ensaiando para iniciar uma missa. Nessa época as nossas missas não existia ainda a igreja São João Paulo, então tudo nosso, as missas, as formações, as celebrações, todas aconteciam no prédio da Almirante Barroso. E eu lembro de entrar e ver aquilo e tudo me chamou a atenção, assim, o prédio, as paredes, Hoje, quem conhece a Caju hoje passou por uma reforma, então naquela época não existia a reforma, era um salão menor, o palco era um pouco mais à frente, e isso é muito vivo, assim, quem estava cantando, quais eram as músicas. Realmente marcou, Muito. Marcou e eu senti naquele momento que ali era o meu lugar. E é engraçado, porque com 9, 10 anos você não tem essa clareza, mas era uma coisa muito forte, assim, era um sentimento do tipo, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero viver a minha vida. E daí fiquei, primeiro Eucaristia, grão de mostarda, que até hoje a gente tem, que é a formação dos pequenininhos. Esse é como se chama, essa parte. A gente tem o grão de mostarda. Hoje tem uma subdivisão, na minha época não tinha, era um grupo só. E
a formação dos maiores, né? Grão de Mostarda é como se fosse um grupo de oração, é isso? Não, é formação mesmo para os entendi. pequenos, né? E aí, hoje, se eu não estou enganada, até os 13 anos o Grão de Mostarda. Entendi. E aí, fui entrando nesse ambiente todo da igreja, né? De conhecer. Antes disso, a minha vivência era de missas, né? Então, eu morava bem próximo, a nossa família morava bem próximo, os capuchinhos, então... aos domingos, nossa família ia para a missa dos capuchinhos. Né? Mas aí a Tabita, ela era muito sapeca, brincava muito, era desobediente? Alberto, bastante. Não, desobediente acho que nem tanto, mas eu sempre tive um temperamento questionador, crítico, desde criança. Eu vejo minha filha igualzinha, meu Deus. Mas eu corria na igreja. Mas assim, quando o papai e a mamãe chamavam a atenção, não, sente aqui, agora é o momento, tipo, momento da Eucaristia, né? Agora é o momento, tem que ficar quieta. E eu lembro que eu ficava quieta, né? Mas a experiência de viver a Eucaristia, ela foi muito forte para mim, né? Ela foi uma experiência muito mística, assim, eu sabia que algo estava acontecendo, não era não era um pão simplesmente ali, né? Talvez eu não tivesse a dimensão que eu tenho hoje, claro, né, pela idade, mas eu sabia que era algo a mais, né? Uma mística que envolvia uma aquela mística que envolvia, né? Eu me envolvia com aquilo, né? E isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Foi com o próprio processo de caminhada, de formação, né? Eu lembro de todos os meus formadores até hoje, assim, é muito engraçado. E na Caju, nossas funções são anuais, né? Então, todo ano muda os nossos formadores. Mas eu lembro desde os meus formadores de primeira Eucaristia, de Grão de Mostarda, lembro de todos. Até o momento em que eu entrei como membro na comunidade, ainda muito nova. Tinha quantos anos? Eu já tinha 13 anos, quando eu entrei como membro. Mas aí tem alguma realidade específica para quem entra com essa idade? Hoje não entra mais com essa idade. Ah, entendi. Hoje não entra mais com essa idade, mas na minha época entrava, né? Há 30 anos atrás, né? Então, entrava. Depois, todo o processo comunitário foi se organizando melhor, né? Hoje a gente tem mais grupos de formação de membros que caminham, né? Você entra aspirante 1, aí você passa para o 2, passa para o 3. Então, é um processo de caminhada. Né? Naquela época não tinha esse aspirantado 1, 2, 3 e 4, só era 1. Né? A gente hoje tem os grupos de formação externas, né? Para quem começa uma caminhada, que não tem ainda um compromisso com a Caju, eles hoje são distribuídos por faixa etária também. Então, naquela época também não era. Né? E nisso... eu comecei essa caminhada, né, já como membro, assumindo funções, né? Foi quando a gente criou o Feste Cristo, né? Então existia naquela época, não sei se você chegou a acompanhar o Feste. Sim. Feste Cristo, grupo de artes, cheguei a ser do grupo de música. Então, já passei por quase todos os grupos da comunidade ali. Que coisa boa! E... é muito bom viver tudo isso, né? Assim, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a gente está caminhando, a gente vê que qualquer momento é o momento da gente recomeçar, né? A qualquer momento é você olhar e dizer assim, tudo que eu aprendi ainda é isso aqui, sabe? É pequenininho. Ainda tem muito para se conhecer, para se descobrir, né? Porque o processo de conversão, ele também passa por autoconhecimento. E às vezes a gente acha que a gente está super firme, super forte, tudo certo, né? Tem tantos anos de caminhada e chega um momento que você vê que isso não valeu de nada, assim, não que não valeu de nada, mas que a busca por estar mais maduro na fé, estar mais maduro humanamente, ela soma, né? Ela precisa somar, ela precisa contribuir, construir a gente, se não constrói. E foi aí que a minha vida foi mudando também, aos pouquinhos, né? Aos 17 anos, meus pais se separaram. Então, para mim, que cresci no contexto religioso, né? De famílias cristãs, para mim e para os meus irmãos, isso foi um impacto muito grande, assim. Imagino.
A gente, hoje eu consigo descrever o que foi aquilo, mas naquela época eu não conseguia. Então, naquele momento foi como se tudo que eu aprendi de amor, de casamento para a vida toda, né, tivesse caindo por terra. E não existisse mais tudo que eu aprendi que era o correto, o bom, é como se tivesse quebrado, né? E aí vieram muitas desordens. Imagina. Né? Assim, Você aposta naquele testemunho, né? Naquela experiência familiar, e aí quando isso acaba ruindo... E no meio de uma adolescência, né? Que Sim, você está se descobrindo ali afetos, descobrindo a sua sexualidade, descobrindo uma série de coisas. É uma fase de descoberta, né? Então, foi um momento muito forte para mim e para os meus irmãos. E aí foi um momento também que tudo foi por água abaixo, né? Eu decidi... os meus amigos da Caju, os amigos, né? Não digo a comunidade como um todo, os amigos, eles todos os que viviam comigo, né? Eles tinham pais casados, nenhum tinha pais separados. Então, ninguém conseguia acompanhar as realidades que eu estava vivendo, as dificuldades, a dureza. E eu achei que ali também não era mais meu lugar. E eu resolvi sair da comunidade, né? Com 17 anos. Só que essa saída me trouxe outras experiências, né? Foi literalmente uma desordem na vida, assim, né? Experimentei drogas, vivi uma experiência muito forte com álcool, com sexualidade desordenada. Foi tudo muito, muito, muito turbulento. Mas uma dessas amigas sabia, né, de tudo que eu estava vivendo e meio que ficava me acompanhando, como que isso estava desenrolando na minha vida. Até que minha mãe tentou, foi atrás de explicações, né? Com outras espiritualidades, com outras coisas, do que se estava... Por que aquele casamento tinha acabado? Por que estava acontecendo aquilo? E aí terminou que toda a família terminou sendo envolvida nisso, de ir atrás em outra fé, né? Nossa. Só que dentro de mim era um grande embate, porque eu sabia tudo que eu tinha vivido, a experiência que eu tinha vivido, era como se não combinasse, né? Aquela nova busca com aquilo que hoje aquela nova busca com o que eu já tinha vivido, né? De experiência que eu já tinha vivido. Então, era como se fosse incompatível. E ao mesmo tempo que eu tentava entender o que a mamãe estava querendo viver, tentava caminhar, dar passos com a família, eu também, eu não queria sair dali, né, do que eu sempre aprendi e vivi na igreja. Até que teve um dia que essa amiga disse para mim assim: eu paguei a Páscoa Jovem para ti, é um encontro nosso, né? A Páscoa Jovem, que é um retiro que a gente sempre celebra, vivencia uma semana antes da Páscoa, e a gente vivencia todo o mistério pascal nela, e sempre foi um encontro da minha vida. E ela disse para mim: eu paguei a Páscoa Jovem para ti, tu vais? E aí eu fiquei naquela, vou, não vou, e sabia de tudo que, né, das dúvidas que eu estava vivendo, das burradas que eu estava fazendo, né, das coisas erradas, da vida desordenada que eu estava vivendo também. Era um grande embate comigo mesma, né, no meu coração, tudo que estava sendo vivido ali. E eu disse: tá bom, eu vou. E nessa Páscoa Jovem, Deus me arrebatou, assim, tipo, o que tu tá fazendo? E eu lembro que foi uma Páscoa Jovem no Tagaste, era... O sítio Tagaste dos Agostinianos. O sítio Tagaste, né? Dos Agostinhos. Sim, sim. Agostinianos. E a gente, era uma adoração, lá atrás tem um jardim, né? Uma adoração 6 horas da manhã, com o sol batendo direto no ostensório. Então, o ostensório tomava uma proporção assim enorme do reflexo, né? E foi uma adoração assim arrebatadora para mim, de tudo que eu estava vivendo, né? De tudo. Veio tudo ali naquele momento, né? Veio tudo naquele momento, assim. Imagino. Todas as desordens, toda a busca da família, que de uma forma ou de outra era uma busca
por algo que era de Deus, né? Que tinha se perdido e se rompido ali na nossa família. E eu saí daquela adoração com a certeza de que eu tinha que voltar, né? Que eu tinha que voltar, que a minha família ia ter medo, mas eu tinha que segurar a onda junto. E nesse momento foi o momento que eu humanamente disse para Jesus assim, eu não consigo só, vai ser contigo. E foi um período de uns 3 anos assim que eu consegui viver a Eucaristia diariamente, né? Segurar a onda em casa. Vivemos embates muito fortes em casa, assim, de estar em oração e de repente, do nada, começar um incêndio numa cortina. Nossa. Foram embates muito profundos. Agora, né? Esses detalhes você vai contar pra gente no nosso próximo bloco. Beleza. Vocês já viram que o programa de hoje vai ser, né, muito rico, né, muito abençoado, várias histórias aqui com a Tabita, que está contando pra gente um pouquinho do seu processo de conversão, processo de chamado vocacional, de amadurecimento da própria realidade vocacional, aqui no seu programa Vida Consagrada. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente que eu volto já já. Estamos de volta com o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré e hoje contando com a presença mais que especial aqui da Tabita, ela que faz parte da comunidade Caju, né, atualmente, está contando um pouquinho para a gente do seu processo vocacional, né, também a sua realidade de conversão, né, Tabita? Como foi esse processo, né, de retorno para a comunidade após essa experiência, né, que você teve aos 17 anos de se afastar da comunidade, né, naquela adoração que você participou da Páscoa Jovem, né, o Senhor te chamou novamente e como é que foi então esse processo de retomada, né? Certamente muitos desafios, né? Muitos desafios, Alberto. A gente viveu desafios familiares, desafios pessoais. Nesse momento eu te falei, né, que eu busquei a Eucaristia diariamente porque eu sabia que eu não tinha forças para lidar. Eram energias não, era força espiritual contrária também ali, né? Aquele movimento que não quer que a gente se aproxime de Deus, né? Sim. De alguma forma. E aí a gente lutando a família, né? Rezando junto, buscando junto, mas eu senti a necessidade de buscar um acompanhamento também. E foi aí que o Padre Lucivaldo entrou na minha vida, né? Ele já era membro da comunidade, já nos acompanhava comunitariamente. Mas eu ainda não tinha vivido essa experiência com ele, né, de acompanhamento espiritual. E o Padre Lucivaldo foi, naquele momento, assim, fantástico, né? Padre Lucivaldo Correia, que hoje está cedido para o Amazonas, Isso. Mas ele é um paizão, assim, na minha vida, porque foi ele quem me ajudou a conduzir tudo isso, até pela própria história de vida dele também. Ajudou a conduzir esses passos, a me conhecer, a lidar com toda essa minha história de desordens, né? Até o momento que eu fui voltando para Caju. Mas eu ainda estava na externa, né? Porque aí a comunidade já estava mais organizada, já tinha mais tempo que você ficava nesse processo para ingressar de volta na comunidade. E aí eu achei, nas imaturidades, eu achei que a Caju era pouco para mim, né? Que eu precisava dar mais para Deus. E fui fazer uma experiência vocacional numa comunidade de vida fora, de outra comunidade, né? Cheguei a passar uns 3 meses lá. E lá foi hoje eu entendo que, naquele momento mesmo eu entendi, mas que não era Deus se utilizou de um processo Sim. vocacional para, na verdade, viver um processo de cura profunda, que foi isso que eu terminei vivendo lá. E voltei certa de que a minha vocação era Caju. Pois né? até serve também como uma confirmação, sim, né? Sim, Sim. E foi isso que aconteceu, assim, meu lugar é na Caju mesmo, assim, vou voltar, né? E quando voltei como membro, voltei a ter funções, voltei a vivência comunitária normal, né? Você tinha quantos anos nessa época? Aí eu já tinha uns 20 e poucos já, né? Já 24, 23, por aí. Sim. Só que aí, lá a caminhada foi acontecendo
Os problemas também, os problemas comunitários que a gente sabe que em qualquer paróquia, qualquer comunidade, a gente vivencia, sim, né? Sim. Não só de relacionamento, mas a gente lida com as pessoas que são falhas, né? Não é a nossa igreja que é falha, são as pessoas que são falhas. Exatamente. E eu não soube lidar com a limitação do outro, né? E aí, um determinado momento eu disse, isso aqui não vai mudar, quem vai sair sou eu. Lá fui eu de novo sair da comunidade, né? Nas cabeçadas da vida. Hoje eu vejo assim, quantos jovens não fazem isso, né? Só que o desejo ou o baixar a guarda para retornar, para recomeçar, ele é difícil, não é fácil. E eu, graças a Deus, consegui voltar, né? Vivi uma outra fase de saída, que foi essa. Nessa fase de saída foi quando eu conheci o meu atual marido, né? Que naquela época era só, a gente profissionalmente tem a mesma profissão, sou publicitária, ele também, éramos de agências concorrentes. Eita, né? Deus, olha só. Ele não vivia uma experiência com Deus, ou melhor, com a igreja, não tinha uma vivência com a igreja há mais de 10 anos, quando a gente se conheceu. E eu com saudade de Deus, com saudade da minha vivência comunitária quando a gente se conheceu. E aí a gente começou, namorando, a partilhar sobre isso. Ele voltou aí para as missas comigo, ele fez seu primeiro renascer, que é um encontro grande, forte que nós fazemos, né? Que acontece em Mosqueiro, são 10 casas. E o Bruno foi para o renascer em Mosqueiro. Quando ele voltou também, com a mesma certeza que eu tive quando eu entrei na Caju, esse lugar é o meu lugar, né? É aqui que eu quero, conheci o amor de Deus. Naquele momento que eu disse para ele ir para o Renascer, eu cheguei a fazer uma carta para ele, sabe aquele medo de Deus pode mudar minha vida agora? Eu estava namorando. Naquela hora, naquele momento. E eu disse, meu Deus, se ele voltar desse Renascer e tiver tudo mudado, né? Não quiser mais nada. Mas entreguei nas mãos de Deus, né? E na carta eu dizia para ele, eu quero que você conheça quem é o verdadeiro amor da minha vida. E isso fez diferença para ele, na vida dele. E quando ele voltou também certo de que era isso que ele queria na vida dele. Mas eu já não era mais membro. E voltar para a comunidade, para mim, era muito difícil, porque era um sentimento, não que as pessoas fizessem, mas eu sentia que as pessoas me olhavam e me julgavam e diziam, lá vem ela de novo ela vai entrar na comunidade, de novo ela pode querer sair. E eu já não cria queria. Aqueles preconceitos, né? Julgamentos, já cria, exato. E aí, talvez aquele mesmo sentimento foi o sentimento que me amadureceu para a certeza de que era aquilo que eu queria. Que eu não queria mais vacilar, que eu não queria mais, né, ser imatura. Entendi que Deus não nos olha com a justiça que a gente entende, né? Que a justiça de Deus ela é completamente diferente, que é uma justiça de amor. E isso me fez voltar para a comunidade com um olhar diferente para os meus irmãos de comunidade. Entendendo melhor a limitação de cada um, entendendo que onde ele tem uma limitação, talvez eu não tenha, mas eu tenho as minhas outras limitações. E foi aí um processo mais difícil de retorno, né? Porque ao mesmo tempo, aí os processos comunitários já eram diferentes, a gente já tinha um processo vocacional nessa altura do campeonato, que anteriormente a gente não tinha na história da comunidade, o processo vocacional. E nesse processo vocacional, ao mesmo tempo que eu já tinha sido membro, o meu namorado e depois noivo não tinha. Então eu disse, eu prefiro dar um passo para trás e caminhar junto com ele e a gente ir avançando na comunidade do que ir vivendo os processos aleatórios, né? Cada um por si. E aí a gente já estava noivo quando nós casamos e naquela fase já de amadurecimento para o matrimônio, a gente sentou para decidir as questões financeiras, né? Porque todo casal precisa se preparar para isso. Tem que planejar, tem que sonhar junto, né? Sim. E a gente viu que a gente não tinha
rendimento, digamos assim, para viver esse novo, ter uma casa, pagar as contas. O que a gente vai fazer agora? Então, bora atrás de outro emprego, né? E nesse ir atrás de outro emprego, eu lembro que o meu marido falou, eu só saio de onde eu estou, ele trabalhava num local já há 10 anos, ele disse, eu só saio de onde eu estou se for para uma multinacional. Então, tá bom, bora atrás disso. E começamos a nos inscrever em processos seletivos, tarará, e conseguimos, né? Ele entrou numa mineradora. Olha que bom. E aí a gente casou e foi para Parauapebas, né? Ele ia trabalhar nessa mineradora. Só que ali estava iniciando o núcleo missionário que iniciou o processo, núcleo missionário da comunidade iniciou o processo em Carajás, era núcleo missionário Carajás. Olha que legal. E a gente chegou nesse momento, iniciando. Só que a comunidade, ela sempre faz um ano de experiência naquele local, onde os membros ficam rezando, eles vão tendo algumas funções naquela comunidade local, mas nada instituído ainda. Quando esse um ano completa, aí sim passa a ser aberto para a comunidade. E a gente chegou nesse um ano, então não era aberto. Só que aí a gente pediu para a gente participar, porque a gente já saiu de Belém, o Bruno já fazia essa experiência formativa, né, de vocacional, eu já tinha sido membro, então dentro dessa realidade a comunidade nos permitiu. E aí ficaram então participando? Ficamos participando, até que a comunidade entendeu que não dava mais para ser núcleo Carajás, porque na realidade geográfica só mora em Carajás quem é funcionário dessa mineradora, né? Então não podia condicionar a existência de um núcleo a isso. Então vamos fazer com que o núcleo seja em Marabá. Vamos buscar contatos nesse sentido para que a gente possa se firmar em alguma paróquia. E já existia o Núcleo Missionário São Paulo, que funciona numa paróquia de deonianos. Então, a gente, em contato, existia uma paróquia de deonianos em Marabá, e eles fizeram essa ponte para que a gente pudesse estar, o Núcleo Missionário, em Marabá, numa paróquia de deonianos. Então, foi quando nós nos apresentamos, né, como comunidade Caju, né, em Marabá. E ali nós iniciamos a nossa caminhada no núcleo missionário, já casados, né? Meu marido foi o primeiro membro fruto do núcleo missionário Marabá. Olha, né? Só. Vivemos em Marabá 10 anos, quer dizer, 8 para 9 anos, a gente completa 10 anos de matrimônio esse ano. E voltamos recente, né, já com a pandemia. Nós vivemos aí outros tantos desafios já na vivência do matrimônio, né? Assim, do estar longe da família. Em muitas coisas foi muito positivo, nos amadureceu como pessoa, como casal, mas em outras tantas foi muito desafiador. Uma realidade que me marcou muito nessa tua fala agora, nesse teu testemunho, é justamente essa consciência, né, vocacional, matrimonial, né, também de consagrada à comunidade, mas matrimonial, de saber que existe o verdadeiro amor da tua vida. Tu falava assim, agora você escreveu na carta, né, agora tu vai conhecer o verdadeiro amor da minha vida. Né? E isso é um grande testemunho para muita gente assim, que está talvez passando pela mesma experiência que você passou. Né? Hoje tantos jovens, adolescentes estão aí se descobrindo, discernindo a vocação matrimonial, né? E às vezes não dão tanta importância para essa realidade. Né? Às vezes falam, o meu marido é o centro do meu coração, da minha vida, é o meu tudo. Né? Mas esse tudo tem que ser de Nosso Senhor. Né? Perfeito, Alberto. Hoje, atualmente, eu sou formadora na comunidade, né? E eu digo isso para os meus formandos, a gente não pode ter medo de perder o relacionamento que a gente tem, né? Sem testemunhar a nossa fé, a nossa vivência, a nossa experiência com Deus, né? Daquilo que a gente intimamente vive com Deus. Se a gente tem medo de apresentar Deus, a gente não está colocando Deus em primeiro lugar, né? E isso foi muito forte para mim, né? Por isso que eu falei do medo, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele pode voltar de lá e não querer mais nada. E passou na minha cabeça, como passa na cabeça de vários jovens, né?
Mas eu já tinha vivido uma experiência anterior em que eu vi tudo afundar porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar, né? E como as coisas se invertem quando a gente coloca Deus no lugar que Ele precisa ter, né? Do amor que a gente tem por Deus, da prioridade que a gente dá para Deus, para as coisas de Deus. E não quer dizer que eu não te tenho como prioridade, mas quer dizer, eu quero caminhar contigo, vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos conhecer isso aqui, vamos mergulhar nisso aqui juntos. E era tudo novo para o meu marido, né? Naquele momento tudo era novo, ele viveu uma experiência lá na primeira Eucaristia dele e não viveu mais. E ele ainda não era crismado. Então, ele crismou depois, né? Na verdade, ele crismou ano passado na Caju. No meio da pandemia, né, a gente comunidade, né? A Caju conseguiu concluir, foi online a nossa crisma, né? A formação da crisma, e ele conseguiu crismar, né? E como cada dia é um dia novo, uma conquista nova. Hoje minha filha está fazendo a primeira Eucaristia e para mim é muito significativo porque ela faz na Caju e eu vejo, parece que sou eu quando comecei, né, entrando naquelas paredes, naquele prédio, subindo as escadas, né, tendo os formadores, pediu para fazer uma festinha de aniversário com os formadores e o quanto esse ambiente vai se tornando a casa, né, vai se tornando aquilo que é íntimo, né, e que começa mesmo na infância. Olha, muita coisa, viu, nessa nossa conversa. De fato, está sendo muito agradável conhecer um pouquinho desse teu testemunho vocacional, né? Também conhecer toda essa realidade formativa, né? A realidade mesmo da comunidade Caju, né? Esse processo bonito que a comunidade faz, né? E certamente toca na vida de tanta gente, né? Tem um papel fundamental na evangelização em nossa igreja e também em outras realidades, né? De outros núcleos de evangelização que a comunidade tem. Nós estamos no nosso programa Vida Consagrada aqui com a Tábita, da comunidade Caju, contando um pouquinho da sua história, da sua vida. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Você fica com a gente e a gente volta já já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de televisão e hoje contando com a grata presença da Tábita, da comunidade Caju, contando um pouquinho para a gente aqui da sua vida, das suas experiências vocacionais, né, todo o seu processo, né, de andanças por aí, né, entra e sai. Mas eu acho interessante uma coisa... Entra e sai é ótimo. Mas eu acho interessante, que eu queria falar no bloco anterior, mas falo agora. Também esse processo que você passou, né, de várias experiências de, né, entrar e sair da comunidade, né, isso também certamente toca na realidade de muitas pessoas, né, que também podem passar por uma experiência semelhante, gente que pode estar assistindo a gente, inclusive, né, que enfrenta realidades semelhantes e que hoje você, como formadora, né, da comunidade, a gente vai falar um pouquinho também dessa realidade logo, que você pode também ajudar, né, muitas pessoas a saber lidar, saber passar por esse processo. Então, até que possa ter sido uma coisa ruim, mas Deus tira algo de bom, né, dessa realidade. Eu costumo dizer, Alberto, os meus irmãos de comunidade sabem, né, que sempre que dizem assim, Tábita, tem uma missão para ti, vai bem ali testemunhar, ai, meu Deus. Assim, é sempre... Ao mesmo tempo que é feliz, né, falar da graça que Deus transformou minha vida, mas eu sempre digo assim, que a minha miséria, que a minha história de miséria sirva para alguém, né, para trazer alguém de volta para perto de Deus. Porque a gente, ser humano, está sempre precisando, a gente é do ser humano, a gente tem necessidade de ser amado. E esse amor, só Deus nos preenche, né? Preenche nossas carências, nossas faltas. E se a gente não tem, a gente vai buscar. A gente vai buscar nos vícios, a gente vai buscar nas desordens, a gente vai buscar em qualquer amor, né? Em qualquer paixão. E isso faz toda a diferença, né? Então, hoje eu consigo olhar para a minha história com mais amor, né? Com um olhar mais cuidadoso para ela. É claro que me rememora, né?
faz eu sentir em algum momento sentimentos que eu vivi naquela fase, né? Mas também traz a grata surpresa, né? Da graça que Deus derramou na minha vida, né? De hoje ter uma família transformada, né? A história do meu marido transformada, minha história transformada. Nós vivemos muitos desafios já casados. Na verdade, desde o casamento, nosso casamento foi assim, casamos num sábado de manhã, na sexta-feira tudo foi acontecendo. Tipo, a gente não sabia que tinha que ter entrevista com o padre. Eita, e o padre disse que se a gente não fosse naquela noite, não ia ter casamento. Teve até morte com o fornecedor do casamento, teve. Então, meu Deus do céu. Tipo, tudo foi acontecendo na véspera e a gente rezava. Eu fui internada na véspera. E a gente rezava, a gente dizia assim, vai passar, a gente vai conseguir. E casamos, né? E no nosso matrimônio, vivemos vários desafios de perdas gestacionais. Cheguei a perder 5 gestações. Vivemos aí já na fase de pandemia, desemprego, né? Falta até do alimento, né? E tudo isso foi segurando a mão juntos. Outro dia, recentemente, meu marido passou 1 mês desempregado. E nesse 1 mês, uma irmã de comunidade disse para mim assim, quando Herodes foi atrás dos bebês, né, e que Nossa Senhora precisou fugir, foi segurando a mão de São José, né? São José pegou o burrinho, botou e vamos atrás onde Deus quiser que a gente esteja. E é assim que vocês têm que viver, né? E aquilo para mim foi muito forte naquele momento que a gente estava vivendo, né? Porque no desafio a gente precisa segurar a mão, a gente não pode se largar, né? Se a gente se larga no desafio, quem vai nos sustentar, né? Deus nos sustenta, mas humanamente, né? O matrimônio, ele é feito a 3, né? E humanamente quem dá a mão pra gente é o outro. Então, isso teve um significado muito profundo para mim, né? Nesse sentido de estamos juntos, né? Em todas essas dificuldades aí que nós vivemos, estamos juntos. A gente não pode largar a mão um do outro, né? E isso é o que define assim muito hoje da nossa família, das nossas buscas, de estar juntos, né? De estar juntos nos desafios, nas alegrias, nas missões e sempre mesmo caminhar e testemunhar a alegria de ter o Deus que nos uniu, né? Isso aí é fantástico. Olha, um grandiosíssimo testemunho você está dando aqui para a gente, né, de vocação matrimonial, de vida de fato ofertada nas mãos de Deus, né, e uma consciência clara, bela, né, de todas as dimensões que fazem parte aí da vocação matrimonial. Mas eu queria saber um pouquinho como é que foi esse processo. Você teve lá foi Marabá, não foi? A gente morou em todo ali o sudeste do Pará, região, a gente foi mudando de cidade. Então passamos por Parauapebas, Canaã, Carajás, Marabá. Foi o último município e viemos para Belém. Mas fizemos parte da comunidade desde o início, né, do núcleo missionário lá. Então a gente se deslocava mesmo. Por exemplo, o local mais distante que nós moramos foi Canaã, então eram 3 horas para chegar em Marabá. E a gente vivia isso quase todo final de semana, né, para estar em missão, para estar sendo formado, para formar, né, nas nossas missões e funções que a gente exercia lá, né, são menores do que aqui, porque é menor, né, a estrutura comunitária é menor, mas a gente tinha todo esse sair de si, né, sair literalmente da nossa casa, né, ir para a casa dos nossos irmãos, dormir em colchonete. Fizemos isso até comigo grávida, né? Minha filha chegou com 1 mês, a gente já estava indo para Marabá, né? Para estar em missão. Então, uma vida ofertada. E isso foi mais ou menos 9 anos, foi isso? Foi em 2012, né? Que o núcleo iniciou. E aí nós voltamos em finalzinho de 2020 para Belém. E aí como é que foi então esse processo de retornar para Belém, reencontrar
né, a comunidade, né, os irmãos de comunidade. Como é que foi se relocalizar novamente ali dentro da comunidade? Sim. Como é que foi tudo isso? Na verdade, tudo com a comunidade, a minha história toda se entrelaça muito com a comunidade. Então, quando meu marido ficou desempregado lá, a gente viveu um aperreio mesmo, a comunidade nos ajudou, nossos pais nos ajudaram. E aí a gente sempre lembra assim com muito amor, né? Páscoa de 2020, já era pandemia, a gente desempregado, a gente não tinha o que comer naquela Páscoa. E a gente ganhou dos nossos irmãos lá, né, uma cesta de Páscoa, assim, que tinha tudo, né? Para uma ceia de Páscoa, com ovos de Páscoa, né? Não para nos envaidecer, mas para perceber a providência de Deus naquilo que é importante para a gente. É o nosso mistério pascal, né? O centro da nossa vocação, da nossa fé, e que não podia passar em branco. Então Deus cuida até dos detalhes, né? Só que a gente estava vivendo um momento muito difícil, né? E aí meu marido recebeu uma proposta para voltar para Belém e nós decidimos que voltaríamos, né? Nesse retorno, a gente estava mais tranquilo porque estaria mais próximo dos nossos pais, né? A gente sabe que quando a gente tem a família perto, a gente tem um porto seguro, né? De alguma forma. E ao voltar, a gente já estava, a igreja toda online, né? Nossas paróquias já estavam online, nossas missas já eram online. O grande desafio, né, que a pandemia... O grande desafio, empurrou. Exato. E aí, as nossas funções também ficaram online. Então, quem era formador estava dando formação online, quem era comunicação estava se virando em todas as transmissões. Nós, comunidade, investimos muito na tecnologia, então, em plataformas que pudessem trazer um suporte melhor e maior para as nossas transmissões, para drives, para a gente subir mais arquivos, ter mais, até livros que a gente pudesse criar uma biblioteca virtual, onde a gente pudesse consultar e transformar o cenário físico, né, presencial, num cenário online, mas que a gente tivesse mais suporte. Sim. E a gente trouxe, veio um novo, né, de imergir toda a comunidade, né? A minha vida profissional tem um viés ali com a tecnologia, mas não é todo mundo, né? Então, muita gente viveu esse desafio e ter que ajudar a quem, né, tem dificuldade. A gente tem um grupo de pais na comunidade que já são os nossos pais, né? Tipo, mais velhos, né? Sim. Hoje a gente tem pais mais novos, mas tem um número grande desses que são mais velhos e que eles tinham muita dificuldade, né, numa transmissão, numa coisa assim. E aí todo mundo se ajudando. A comunidade também, no que foi preciso e para os membros que precisaram, também deu apoio psicológico. Então, foi um momento que a igreja foi muito mais igreja, né, eu acho. Se a vida... o ser humano precisou ser mais humano, a igreja ainda foi muito mais igreja, né? E a gente também viveu essa realidade. Aí, quando foi 2021, que já foi esse processo de voltar fisicamente, de ter as missas, já presencialmente, a gente já foi vivendo tudo isso. Mas a comunidade já era toda muito nova para mim, né? Porque eu já tinha passado muito tempo fora, né? Fora da comunidade, e quando eu voltei, a gente estava fora fisicamente. Então, por mais que as pessoas soubessem quem era a Tabita da comunidade, porque por tempo terminam sabendo, né? Mas eu não sabia quem eram as pessoas, então foi todo um processo. Ano passado, quando eu assumi a função, já em Belém, de ser formadora, eu não conhecia quase ninguém do meu grupo, então foi um desafio a mais. Não só formar aquela pessoa, mas a gente só forma quem a gente conhece. Então, era primeiro conhecer para depois formar, né? E aí foi um processo mesmo desafiador, né? De correr contra o tempo, de lidar com as fragilidades ainda maiores que a pandemia trouxe para todo mundo, né? De lidar com esse processo que era novo na comunidade, que é novo para todos nós na igreja, porque... não tem um antes da pandemia, né? É um novo. Exatamente. É um novo pós-pandemia. Tudo mudou, então, todas as realidades tiveram que ser exatamente. modificadas.
E foi isso, assim, foi esse desafio. Então, já era formadora em Marabá e voltei com a função de continuar como formadora em outro grupo aqui. A organização em Marabá ela é diferente, porque são menores, Sim. Então a gente tem uma formação interna, né, de todos os membros. É uma grade, a gente trabalha com grades formativas, então é uma grade própria da realidade deles, que mescla um pouco, cada grupo formativo que cada um pertence, mas Belém não. Então Belém, cada grupo de formação tem a sua grade formativa, né? E aí foi voltar para isso, né? Se readaptar, readequar a essa realidade que é subjetiva, mas essa outra realidade que é mais objetiva, mais concreta, que passa por todo o processo organizacional nosso, né? Então, foi voltar com tudo isso. Entendi. Hoje minha família, graças a Deus, né, está tudo bem, todo mundo, graças a Deus, empregado. Minha filha nesse processo de primeira Eucaristia, que para a gente é tão significativo, né, porque a gente sabe a importância, Sim. né, e ela já tinha um desejo bem pequenininha, assim, de comungar, né? Ela chorava porque ela não podia comungar. e hoje ela, vivendo esses passos de já poder se preparar, né? De esperar aquele dia que vai ser a primeira Eucaristia, tem todo um valor de pais que formam, né, para o sagrado, para que entenda, para que aos poucos vá criando essa consciência, né, do sagrado, do místico, mas que, claro, à medida que ela vai conseguindo alcançar, né? E ter essa vivência mesmo espiritual, de oração, né? Tudo isso, quem é o pai e a mãe que não fica feliz, né, de ver isso acontecer? É claro que a gente sempre vai ter os nossos desafios, a gente sempre vai ter os tropeços, porque somos falhos, mas o fato da gente também ter perdido as gestações que nós perdemos, para a gente é muito forte, assim, a nossa chance de acertar é agora, é com ela, né? Se Deus deixou ela para que seja a única, né? E os outros já tenham ido para o céu, Deus quer que o nosso trabalho seja cada vez melhor aqui como pais, né? Nessa formação. Ufa! Bom, Tabita, eu queria te agradecer. Teria outras coisas para perguntar, mas o nosso tempo já está chegando no fim. Eu agradeço muito a sua presença, o seu grande testemunho, né? Até para mim, né, que não, né, Deus não chamou para a vocação matrimonial, mas, né, conhecer toda essa realidade que você partilhou, certamente ajuda também na minha vocação, no meu processo de discernimento vocacional para o sacerdócio. Com certeza. Rezo por você, vou rezar agora, né, pela sua família, parabéns aí pela família. Agradeço o Bruno, Bruno. Que está aqui nos bastidores assistindo aqui, né, a nossa gravação. Junto na missão, tá Junto na missão, né, que Deus abençoe vocês, abençoe a comunidade Caju, né, e pode esperar que eu vou te perturbar ainda para dar esse testemunho e outras realidades por aí, viu? Obrigada, Alberto, obrigada mesmo, obrigada pelo convite da TV, obrigada pelo convite que chega primeiro para a nossa comunidade, né? Como eu disse, somos tão pequenos, né? Mas é a nossa miséria que não é ela que a gente leva, né? Mas é através dela que a graça de Deus chega e que chegue, né, em algum coração que de fato precisa. A nossa comunidade está de portas abertas, a igreja está de portas abertas, né, para todo coração que deseja voltar. Muito bem. E agora, bem rapidamente, quem quiser conhecer um pouquinho da comunidade Caju, como é que faz? Pode procurar no nosso Instagram, @comunidadecaju, ou pode procurar no nosso site, www.comunidadecaju.com.br. Lá você vai encontrar nossos horários de celebrações, nossos grupos de formação, grupos de serviço, onde pode caminhar, telefone, enfim, então tudo tem lá. Ótimo. Muito obrigado, Tabita, mais uma vez, e espero mais gente da Caju aqui no nosso programa, viu? Com certeza, estamos abertos. Muito bem. Obrigada. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você rever as nossas reportagens, é só você acessar o canal do YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. O endereço está aparecendo para você aí na tela. Tudo de bom para você, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.